Olá! É um prazer imenso estar com vocês novamente aqui. Espero que estejam gostando dos nossos encontros, porque eu estou amando poder falar de matemática com vocês. Se estiverem gostando, não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem as notificações de quando saírem aulas novas, deem um like de vocês e me sigam no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia, né? Lá eu vou deixar algumas coisas que podem ser interessantes para vocês no decorrer dos nossos encontros, ok? Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que assim que possível eu respondo vocês. Bom, nas aulas de conjunto, nós já falamos dos conjuntos em si, falamos dos conjuntos dos números naturais e agora nós vamos falar do conjunto dos números inteiros, né? Os números naturais, eles não foram suficientes para representar tudo o que eu precisava no meu dia a dia. Com a nossa evolução, eles foram ficando escassos para representar algumas situações novas. Por exemplo, dívida, não é? Vamos imaginar que eu chegue no banco, na minha agência, e peço para olhar o meu saldo, e o meu saldo está assim. Mas eu preciso de tirar dinheiro no banco, então eu vou sacar R$50. Esse dinheiro que eu peguei, eu não tinha, foi o banco quem me emprestou. Então ele é representado por um número negativo. Muitas vezes nos extratos, né, quando a gente vê em tela, eles aparecem em vermelho. Para indicar o quê? Saiu da sua conta, né? Quando eu estou devendo, se o meu saldo é negativo, ele vai estar em vermelho. Então, esse conjunto dos números inteiros, ele não é suficiente para tudo que eu preciso no meu dia a dia, mas ele veio por causa da necessidade de representação de números negativos, correto? Então, quem são esses números, né? Bom, esses números são os números naturais e também os negativos, que são inteiros. Então, seria assim. Bom, você começou com reticências, você terminou com reticências, como assim, né? O conjunto dos números inteiros, ele não tem um menor inteiro. Todo número inteiro tem um antecessor, que é aquele que vem antes. E também tem um sucessor, que é aquele que vem depois. Diferente dos naturais, que a gente tinha um menor número natural. Então aqui eu começo com reticências e termino também com reticências se eu estiver representando o conjunto dos inteiros. Se eu coloco para vocês assim, eu estou falando para vocês que eu quero aqueles números inteiros que não são negativos. Se eu quero os não negativos, eu vou querer o 0, o 1, o 2 e assim por diante. Se eu puser o sinalzinho de menos, eu quero os não positivos. Ok? Mas, Cíntia, mas o 0 entrou? Sim, o 0 não é negativo nem é positivo. Então, ele entra nos dois. Quando eu quiser tirar o 0, eu vou acrescentar um símbolo, o asterisco. Se eu quiser tirar o 0 dos não negativos, eu vou colocar o asterisco e o tracinho, o sinalzinho de mais. E se eu quiser tirar o 0 dos não positivos, a mesma coisa. Correto? Então, os números inteiros, eles são os naturais mais os números negativos, ok? Em qualquer conjunto numérico, se o asterisco aparecer, é porque o 0 está fora do conjunto, o 0 não entra, tá? Sinalzinho de mais, parte positivos, os não negativos, sinalzinho de menos, os não positivos.
Tudo bem até aqui? Ótimo. Vamos representar esses números numa reta numerada para a gente conseguir acompanhar um pouquinho do que acontece com eles. Eu vou precisar de uma régua, no caso de vocês não precisa ser uma régua de madeira, né? Pode ser uma régua de 30 centímetros, 15, 20 centímetros. Mas para representar os números numa reta, eu preciso de usar a régua para que a linha seja reta, ok? Então eu vou dar um traço aqui de um tamanho qualquer para representar a minha reta. Essa linha, ela vai para o infinito, então eu vou colocar uma seta dos dois lados. Toda vez que eu estiver representando uma reta, eu preciso de representar com a setinha para indicar que ela continua. A primeira coisa que eu preciso fazer agora é marcar o ponto zero. Então, eu vou escolher um espaço da minha reta e vou marcar o ponto zero. O zero é a minha origem. Agora, eu vou marcar os demais pontos. Mas importante, eu tenho que colocá-los sempre à mesma distância um do outro. Então, eu não posso chegar aqui, colocar o 0, colocar o 1 aqui e o 2 aqui, por exemplo. Tem que estar à mesma distância. No nosso caso, para ficar bem visível para vocês, eu vou usar uma distância de 5 centímetros. Porque se eu usar de 1 centímetro, vai ficar muito pertinho. Vocês fazendo numa folha, num caderno, podem usar 1 centímetro, meio centímetro, mas a distância vai ser sempre a mesma. Então, olha, eu vou marcar alguns pontinhos aqui. Coloquei minha régua aqui, ó, 45 em cima do zero e vou andar de 5 em 5. 40 aqui. Eu vou aproveitar a minha reta inteira, tá? Não vou perder espaço aqui. E pra cá a mesma coisa, de 5 em 5. Então, tá no 45... 50, 55 a cada 5 centímetros, ok? Bom, agora é o seguinte. Os números que estão à direita do zero são os números positivos. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Que podem ter o sinalzinho de mais ou não, porque se o número não traz o sinal de mais com ele, a gente sabe que são positivos. À esquerda do zero estão os números negativos, mas a gente começa a partir do zero, tá? Então, é 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8. Ela não tem que começar aqui no menos 8 e terminar no 8. Ela pode, igual no nosso caso aqui, eu comecei no menos 8, mas eu terminei no 9. Eu poderia terminar no 2. Depende da minha necessidade aqui. Então, não precisa que sejam sempre os números aqui. Eu vou falar ainda para vocês que são chamados de opostos, tá? Antes de começar, eu queria saber de vocês o seguinte. Menos 5 é maior ou menor do que menos 3. Quando a gente fala de número negativo, quanto maior o valor do número, sem considerar o sinal, que a gente chama de módulo dele, menos ele vale. Então, a minha resposta seria... Funciona ao contrário dos positivos. Todo número negativo é menor do que qualquer número positivo e até do que o zero que não tem sinal. Mas quando a gente estiver comparando números com sinais iguais, quanto mais distante do zero ele estiver para a esquerda, menos ele vai valer, tá? Observação aqui, ó.
O módulo de menos 5 ou o valor absoluto de menos 5 é 5. Módulo é representado por essas duas barrinhas, tá? Então, só pra gente lembrar, toda vez que eu falar módulo ou valor absoluto, vai ser o número sem sinal. Então, mais um aqui, ó. Como eu represento o módulo de menos 3? Ou o valor absoluto é 3. E para a gente terminar essa parte aqui, o módulo de mais 4. Ou valor absoluto é 4, ok? Então, se eu falar o módulo de 10, ou o valor absoluto de 10, é 10. Então, valor absoluto ou módulo são a mesma coisa, é sempre o número sem sinal, sem considerar o sinal dele, certo? Ótimo. Então, a gente já sabe aqui que quanto menor quanto maior o valor absoluto do número e ele for negativo, menos ele vale. Então, o menos 5 é menor do que o menos 3, o menos 8 é menor do que o menos 5, ou o menos 5 é maior do que o menos 8, certo? Agora, observem uma coisa. Imaginem que eu esteja nesse ponto aqui. Olha que bonitinha que eu estou. Tem um amigo meu nesse ponto aqui. Nós dois estamos à mesma distância do ponto zero, correto? Então, eu posso falar para vocês que o menos 2 é o simétrico ou oposto de mais 2, ou de 2. Quando eu falo de simétrico dentro da matemática, eu estou falando de situações da seguinte maneira. Se eu pego algo, um objeto, uma imagem, uma figura, e eu divido, eu consigo traçar uma linha que divida esse objeto em duas partes iguais, eu tenho uma simetria. Se a gente imaginar que isso aqui está numa folha de papel, e eu dobro essa folha aqui em cima do zero, o que vai acontecer? Esse 2 aqui, ele vai coincidir com menos 2. Então, eles são chamados de simétricos, eles estão à mesma distância do zero. Ah, Cíntia, mas você está falando isso, e quando você fizer, né, de você dobrar essa reta, o 9 não tem o menos 9 aqui, então ele não tem simétrico? Tem. Porque a reta ela vai para o infinito, então não importa se eu representei o menos 9 ali ou não. Então, ó, o simétrico 9 é o simétrico ou o oposto de menos 9. Então, quando a gente falar de simétrico ou de oposto, a gente está falando de números que têm o mesmo módulo, 9 e 9, mas os sinais são opostos. Um é positivo e o outro é negativo, certo? Então, vamos ver mais um aqui. O mais 3 é o simétrico ou o oposto de menos 3, tá? Então, o zero não tem simétrico, mas todos os outros vão ter um número que seja simétrico a ele ou seja o oposto dele. Tudo bem? Entendemos aqui? Recapitulando, né? Quanto maior o valor absoluto do número, esse número for negativo, menor vai ser o valor dele, menos ele vale, certo? E módulo, ou valor absoluto, é quando a gente fala do número sem o sinal, ok? Gente, eu quero falar para vocês das operações no conjunto dos inteiros.
Mas esse vídeo vai ficar muito extenso se a gente falar de tudo de uma vez só. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar esse vídeo aqui, essa aula dos inteiros. E na próxima aula, eu vou falar com vocês a respeito das operações em Z. Então, eu vou dividir o conjunto Z em duas partes. Por quê? O conjunto Z é muita informação. E as operações em Z, elas são importantíssimas, porque depois que a gente aprende a trabalhar com os inteiros, todas as vezes que eu for fazer multiplicação, divisão, adição, subtração, que envolverem números com sinais diferentes, eu vou precisar das regrinhas que vão ser faladas aqui. Então, por isso, a gente vai fazer essa divisão nas aulas, tá bom? Para não ficar cansativo para você, senão vai ficar uma aula muito extensa. Então, a gente divide ela em duas partes, correto? Bom, foi muito bom estar com vocês aqui. Se tiverem alguma dúvida, deixem a pergunta aí para mim nos comentários que eu vou responder. Assim que eu visualizar, eu respondo. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. E espero que vocês estejam gostando das aulas. Espero estar conseguindo passar para vocês um pouquinho do meu gosto por matemática, tá? Sempre falei com os meus colegas na época que eu estudava e hoje falo para os meus alunos que o que difere a gente quando o aluno é bom em matemática e quando ele tem, né, mais dificuldade, que ele fala assim, eu não sei, eu não consigo aprender, eu não gosto. A maior diferença entre esses dois alunos é porque o que tem facilidade ele gosta. E geralmente quando a gente encontra um pouco de dificuldade a gente não gosta. E esse não gostar faz com que a gente não tenha tanto interesse em aprender. Mas à medida que a gente começa a aprender, a gente começa a despertar para o conteúdo. E a gente vê o quanto é gostoso saber matemática, certo? Então até a próxima aula, até breve, fiquem bem, um grande abraço para vocês.